Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30, e vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 30, versículos 37 até o 39, diz assim, versículo 37 em diante: Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando-os parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Amém? Senhor meu Deus, a palavra do Senhor é verdadeira, eficaz, é viva e poderosa, e nós estamos abertos, Pai, e recebemos a Tua palavra como de verdade ela é, palavra que transforma, palavra enviada do céu para a nossa vida, palavra que cura, que liberta, palavra do Senhor e não de homens, ó Pai. Por isso nós queremos ouvir a Tua voz, que eu diminua e seja apenas um canal por onde o Senhor manifeste a Tua vontade sobre o Teu povo, ó Pai. Que o Teu nome seja engrandecido e que o Teu propósito seja estabelecido na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Eu oro e desde já nós repreendemos, Senhor, toda dúvida, todo espírito maligno de confusão, toda frieza, toda distração, nós anulamos e cancelamos na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Seja feita a Tua vontade, Senhor, seja estabelecido o Teu querer, o Teu plano sobre a vida de cada um de nós, Pai, e fale conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, glória a Jesus. Eu quero falar nesta noite sobre o rebanho de Jacó e o rebanho de Labão. Nós podemos observar simbolicamente em todas as igrejas, esses dois tipos de rebanhos que estão na presença de Deus e que formam a igreja como um todo. Nós vemos que Jacó era um pastor de um rebanho, Labão também era pastor e tinha o seu rebanho, e muitas características que haviam nos rebanhos de Jacó e de Labão, nós podemos trazer para os dias de hoje e observar que existem em todas as igrejas pessoas parecidas com o rebanho de Jacó e pessoas parecidas com o rebanho de Labão. E o que me preocupa muito é que, apesar de todo o crescimento que a igreja tem tido no Brasil, e isso é uma bênção, participamos da convenção nacional esta semana, e só da igreja quadrangular, que tem mais de 10 mil igrejas no Brasil, já são 50 mil células, e o alvo para os próximos anos são 300 mil células só na nossa igreja no Brasil. Glória a Deus. 300 mil células, irmãos, significam 300 mil líderes preparados, capacitados para cuidar de pelo menos 3 milhões de pessoas congregando nas células. Isso merece um glória a Deus, isso merece realmente um aplauso, um louvor.
Aleluia. E não só na nossa igreja quadrangular, mas muitas outras igrejas no Brasil têm crescido, e o número dos evangélicos tem crescido a cada ano no Brasil. E as estimativas é que dentro de 5 ou 10 anos, a maioria, mais da metade dos brasileiros serão crentes, serão evangélicos, congregando numa igreja evangélica no país. Isso é glorioso. Porém, apesar de já sermos um número significante no Brasil, não temos mudado a situação do país, não temos mudado a característica das famílias, a vida das pessoas, não temos influenciado e impactado para produzir uma mudança verdadeira. Apesar de numericamente já sermos grandes e que temos crescido a cada ano, a influência que a igreja tem na sociedade, nas famílias, nas escolas, nas cidades, tem sido muito pequena. Nós podemos ver que, apesar da igreja estar crescendo e avançando, o número de divórcios também está crescendo e evoluindo. O número de jovens e adolescentes perdidos nas drogas, no alcoolismo, tem crescido. A violência urbana, os homicídios, tantas coisas, a corrupção tem crescido assustadoramente. Então, que impacto a igreja, o povo de Deus, tem gerado na sociedade? Que tipo de mudanças os jovens evangélicos têm produzido na prática nas suas escolas e universidades? Que tipo de mudança prática os homens e mulheres de Deus têm produzido nas fábricas, nas indústrias, no trabalho onde Deus os colocou? Que tipo de mudança prática a igreja tem produzido nos bairros, nas famílias, na vida das pessoas? O que Jesus espera da igreja não é apenas um crescimento numérico, apesar de que, biblicamente, desde o Pentecostes, a Bíblia trata sobre crescimento numérico e traz um grande crescimento numérico para as igrejas. Isso é importante porque Deus acrescenta multidões para serem salvos, mas Deus espera mais do que números. Deus espera de nós, e quando digo igreja, estou falando pessoas, eu e você. Deus espera uma igreja que seja de fato sal da terra e luz do mundo. Porque Jesus nos chamou para salgar a terra, e salgar, ser o sal da terra, significa que onde nós estamos colocados, nós vamos transformar, nós vamos mudar o sabor, nós vamos conservar a vida, e não vai haver corrupção, não vai haver destruição. Quando uma carne, antigamente quando não tinha geladeira, refrigerador, para se conservar a carne, o que era feito com ela? Salgado. O sal conservava e conserva até hoje a carne, e aí ela não se corrompe, ela não apodrece. A igreja tem a função de ser o sal da terra. A igreja tem o chamado de Cristo para ser a luz do mundo, e isto nos preocupa, porque apesar de crescermos numericamente, não temos influenciado espiritualmente, moralmente, a vida do nosso país. Mas quantos querem entender como mudar essa situação e ser de verdade uma igreja que é o sal da terra e a luz do mundo? O rebanho de Jacó é um exemplo disso. O rebanho de Jacó era um rebanho que tinha um padrão estabelecido. O rebanho de Jacó é o exemplo de um rebanho onde a vontade de Deus deve prevalecer. Jacó mesmo era um homem de uma linhagem pastoral, havia promessas de Deus sobre a sua vida, seu propósito era servir. O espírito de Jacó ao pastorear aquele rebanho era realmente servir e ajudar.
E o coração de Jacó, que já havia sido tratado por Deus, porque no passado, na juventude dele, Jacó era um mau caráter, enganou seu pai. Jacó conquistava as coisas à base da força e da insistência, mas agora Jacó já era um homem tratado por Deus. E nós podemos ver no versículo 31 o seguinte: então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Olha a natureza transformada de Jacó. Aquele homem que no passado havia conquistado tudo à base da mentira e da insistência e da carne. Agora Labão lhe pergunta: o que você quer que eu te dê? E ele responde: eu não quero que você me dê nada. Ele havia aprendido um princípio, irmãos: não adianta tentar conquistar as coisas à base da força e da insistência, mas é necessário conquistar as coisas reconhecendo que do céu nos é dado. João 3,27 nos revela: o homem nada pode receber se do céu não lhe for dado. Nós precisamos aprender a ter esse coração dependente de Deus e saber que é do Senhor que nós recebemos a vitória. É em resposta de oração que Deus age na nossa vida. Devemos perseverar sim em fazer a vontade de Deus, mas não ficar insistindo e teimosos com aquilo que Deus não prometeu ou aquilo que Deus não está mandando fazer. Mas devemos saber que só podemos receber aquilo que do céu o Senhor está nos entregando. Aquilo que vem do alto para a nossa vida é o que é bênção de Deus para nós. Então o rebanho de Jacó agora era um rebanho que tinha as marcas de Deus na vida deles. O rebanho de Deus verdadeiramente, a igreja que transforma a sociedade, é uma igreja que tem as marcas de Cristo, que tem um padrão estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. O rebanho de Jacó tinha um padrão, e o padrão era cordeiros pretos, ovelhas e cabras malhadas, listradas e salpicadas. Esse era o padrão do rebanho de Jacó. O padrão da igreja de Cristo, que transforma a cidade e a sociedade, é uma igreja que se parece com Jesus nas suas características, é uma igreja que tem as marcas de Cristo e que tem o padrão de discípulos do Senhor comprometidos com o reino de Deus. Esse é o padrão estabelecido de um verdadeiro rebanho, do rebanho de Deus. Agora, o rebanho de Labão era um rebanho que representa pessoas interesseiras. O próprio Labão, que era também pastor, que tinha o seu rebanho, mas era aquele tipo de rebanho que só procurava status, que só eram rebanho por nome, só eram chamados de rebanho, mas não tinham atitudes de ovelhas de Cristo. A própria atitude de Labão demonstra a sua natureza. No versículo 28, olha o que ele pergunta: e acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Labão era o homem interessado só no dinheiro. Labão era o homem interessado no trabalho de Jacó, só porque ele estava enriquecendo às custas de Jacó. O rebanho de Labão representa aquelas pessoas que só estão na igreja
porque estão em busca dos benefícios que Deus pode lhes dar. Estão em busca e interessados no que podem receber de Deus. O que eu posso receber, o que Deus vai me dar de bom se eu vier na oração, na sexta-feira santa? O que pode acontecer de bom comigo se eu orar todos os dias de manhã aqui na igreja? Que bênçãos Deus me dará se eu me tornar um líder de células? Que bênçãos eu vou receber e minha família vai receber se eu abrir a porta da minha casa para uma célula? É o rebanho de Labão, só está interessado nos benefícios, só está interessado em status, em poder, em riqueza, em ser abençoado, mas não está interessado realmente em ser um exemplo e um padrão, imitando Jesus, para que o mundo possa olhar e dizer: este é verdadeiramente um cristão. Então, que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de crentes nós somos? Ontem eu fiquei perplexo, e tirei uma lição disso quando eu estava assistindo um jornal, um telejornal, e colocaram o áudio de uma das gravações que a justiça fez relacionados ao ex-presidente Lula. E o trecho que colocaram ontem era uma fala, uma conversa telefônica entre o Lula e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E nesse trecho da gravação, o Lula começa dizendo assim para o prefeito do Rio de Janeiro: olha, esses meninos do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, eles acham que são enviados por Deus. E aí o prefeito da segunda maior cidade do Brasil, uma autoridade conhecida em toda a nação, diz assim para o ex-presidente Lula: é verdade, esses meninos são crentes, né? São todos crentes. Quem ouviu esse áudio, essa gravação? Irmãos, isso é impactante. Primeiro porque autoridades e ex-autoridades do Brasil observando a crença de quem está trabalhando para mudar essa nação, pessoas que estão trabalhando sério para fazer justiça. Outra coisa importante que nós vemos aí é que Deus está usando quem serve a Ele. Esse país é transformado por uma igreja que realmente é fiel ao Senhor. E quando eu digo igreja, não estou falando denominação ou prédio, estou falando pessoas que são transformadas pelo Evangelho e que se tornam discípulos de Jesus. Outra coisa que chama atenção nisso é que eles são crentes, por isso ninguém com dinheiro ou com influência ou com poder nesse país conseguiu fazer parar esta investigação, porque Deus está no negócio e Deus põe a mão. Quando Deus está na causa, o homem não pode parar. Agora, o que mais me chama a atenção nisso é que as pessoas olham para os crentes e dizem assim: eles são crentes, e já fazem um julgamento, que tipo de atitudes eles têm. Imagina se esses meninos do Ministério Público ou da Polícia Federal, que são crentes, tivessem se corrompido por dinheiro ou poder nessa investigação. Qual seria o testemunho desses crentes? Qual tem sido o nosso testemunho de crentes, de cristãos? Cristãos em grego significa pequenos cristos, semelhantes a Cristos. Qual tem sido o nosso testemunho de cristão para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes? Como tem sido a nossa atitude de cristão, o nosso exemplo?
Irmãos, o mundo olha para você, o mundo olha para nós como crentes, como cristãos, e eles já nos taxam, esse é cristão, e eles já estão observando que tipo de atitudes eles vão ter. O que já se espera de um cristão é que seja bom pagador, honesto, fiel no casamento, que não fale mentiras, que não fale palavrão, que tenha uma vida moral, cheia de compromisso, tenha uma boa índole, que tenha uma vida reta, que não seja promíscuo, que não pratique adultério, fornicação. Namoro de jovem crente, já se espera um comportamento diferente do mundo. Já se espera isso do crente, porque é crente, porque está na igreja, porque adora a Deus, porque obedece a Bíblia, porque prega a Bíblia, porque está com Cristo. Então já se espera isso. Agora o que tem acontecido, irmãos, infelizmente, é que o rebanho de Labão, que são aqueles que só querem as bênçãos, os benefícios, que só quer fazer número, ele cresce junto com o rebanho de Jacó, que é aquele rebanho que tem compromisso, que tem um padrão, que é realmente a imagem e semelhança de Cristo, que segue o exemplo e as pegadas de Jesus aqui na terra. O problema é que este rebanho de Labão cresce e não influencia a sociedade, porque as pessoas do mundo olham para esse rebanho de Labão no meio da igreja e dizem assim: eles são iguais a mim, então o que adianta eu ir para a igreja deles? Eu só ouço xingamento nessa casa. Ele se fala que é cristão, mas compra e não paga, deve para meia dúzia de pessoas. Olha o casamento desse crente, olha esse jovem crente na minha classe, na escola ou na universidade. Faz tudo o que eu faço também. Então quando eu vou querer ser crente? Está faltando essa igreja realmente ter uma identidade, que é a marca de Jesus na nossa vida. Agora, como Deus faz isso, fica muito claro aqui na atitude de Jacó, nos versículos que nós lemos. Voltando a Gênesis 30, versículo 37 que lemos, a Bíblia diz assim: Jacó pegou galhos verdes. Vamos ver como é o tratamento de Deus para formar esta igreja, este rebanho que tem as marcas de Jesus e que pode mudar a sociedade, que pode influenciar famílias e que pode dizer para o mundo que ser crente é diferente, é ter a bênção de Deus sim, é ter os benefícios da Bíblia sim, mas é ter uma vida transformada, é ser uma nova criatura, é ser um cristão verdadeiro perante a sociedade e que vai mudar a história da nação. Olha as características, olha como Deus age. Diga comigo: galhos verdes. Primeira coisa que nós vemos aqui, Jacó pegou galhos verdes, varas verdes. Está falando de como Deus trata conosco. Nós somos estas varas verdes, esses galhos verdes que Deus está tratando para formar uma igreja que vai impactar a cidade e a nação. Quem nos chamou de varas, irmãos? Quem disse primeiramente: vós sois as varas? Jesus. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse: eu sou a videira, vós sois as varas, os ramos. E toda vara que está ligada em mim, disse Jesus, Jesus é o tronco da videira, nós somos os ramos, estas varas. E ele diz: todo aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Então nós somos as varas. Porém, é necessário ser vara verde, galho verde. Jesus disse em João 15, no versículo 6, que se o galho não está ligado nele, a videira, este galho seca, e todo galho seco é tomado e lançado ao fogo. Galho seco
ele é lançado ao fogo. Galho verde, Deus toma em suas mãos. Galho verde está ligado ao tronco da videira, que é Jesus Cristo, e dá muito fruto. Galho verde é o crente frutífero na presença de Deus, que produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. O crente que é um galho verde, ele é cheio do fruto do Espírito na sua vida, e ele está ligado totalmente em Jesus. E o galho verde, irmãos, fala de flexibilidade, fala de ser maleável, como se você tivesse um galho verde na mão. O galho verde se movimenta, ele é flexível. O galho seco, se você fizer isso, ele vai quebrar. O galho verde, ele é flexível. Deus pega galhos verdes, que somos nós, quando estamos dispostos a aprender e mudar, e Ele muda a nossa vida. Para mudar o mundo, é necessário mudar primeiramente a tua vida e a tua mente, o teu coração. Um pai querendo ganhar tempo com o filho, que insistia dizendo: pai, quero brincar com o senhor, pai, brinca comigo. O pai, querendo ganhar tempo, disse para ele: olha filho, toma esse desenho, olha aqui esse desenho, eu vou cortá-lo em pedacinhos. Quando você conseguir montar, é o mapa do mundo, é o mundo inteiro aqui, o mapa mundi. Quando você conseguir montar esse quebra-cabeça, eu vou brincar com você. Aí o pai cortou em pedaços pequenos aquele mapa e deu na mão do filho e disse: monta, quando você terminar eu brinco com você, filho. E continuou trabalhando, ocupado. Daí pouquíssimos minutos o filho chega lá e disse: pai, montei, está aqui montado. E o pai fica assustado e vê como que o meu filho pequeno conseguiu acertar o mapa mundi, os continentes, e está tudo montado certinho, e fica assustado e diz: filho, como você conseguiu montar o mundo corretamente, consertar o desenho, o mapa do mundo certinho? O filho disse para ele: pai, do outro lado da folha é o rosto de um homem, eu consertei o rosto do homem, e o mundo ficou consertado do outro lado. Quando você conserta a tua vida com Deus, tua família vai ser restaurada. Quando você deixa Deus moldar você para ter o caráter de Cristo, a cidade começa a ser transformada, porque quando o homem muda, o mundo ao seu redor vai mudar. Então seja flexível, esteja disposto a aprender e mudar. Quando nós achamos que ninguém sabe mais do que nós, a perdição começa aí. Sempre tem alguém que sabe mais do que nós, e temos que ser humildes para aprender. Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Mestre, o Senhor, o Rei, o Salvador, é manso e humilde de coração. E muitas vezes nós somos duros, achamos que não precisamos aprender, não precisamos mudar nada. Todos nós precisamos ser uma vara verde, para que Deus possa mudar o que Ele quer mudar na nossa vida. Quantos querem se colocar diante de Deus como uma vara verde nesta noite? Em segundo lugar, irmãos, a Bíblia diz que Jacó pegou galhos verdes do quê? Estoraque, amendoeira e plátano. Vamos dizer esses nomes bem bonitos, que dá até sugestão para filho, né? Estoraque, plátano. Vamos dizer estoraque, amendoeira e plátano. Isso fala de diversidade. Jacó não pegou galhos de uma árvore apenas, ele pegou galhos de diversas plantas, galhos verdes de amendoeira, de estoraque, de plátano. Isso fala que a igreja que muda a sociedade,
É uma igreja que tem um padrão, que tem as marcas de Cristo, são discípulos que são imitadores de Jesus, que tem um só propósito, mas são pessoas diferentes. Deus pega cada um que tem uma característica diferente do outro, temperamentos totalmente diferentes. Tem aqueles que são bem fleumáticos, lesmáticos. Outros já são sanguíneos, hemorrágicos, né? Qualquer coisa ele grita, ele é muito agitado. Outros são coléricos. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma história. Deus pega pessoas que vieram de uma vida de crime, de perdição, de drogas, de assassinato, e transforma e salva e torna essa pessoa um cristão abençoado e verdadeiro. Deus pega outros que vêm da religiosidade, da idolatria, uma cegueira tão grande, ajoelhando diante de imagens, acreditando em tantas coisas assim. Deus salva, abre os olhos da pessoa. Deus tira outros da feitiçaria, da macumbaria. Deus tira pessoas que adoravam demônios num terreiro de macumba e salva essas pessoas, elas se tornam adoradoras do Deus único e verdadeiro. Deus pega outros que talvez tiveram uma vida tranquila, não se envolveram em nada tão grave, mas eram pecadores do mesmo jeito, e Deus alcança e elas vêm para Jesus. Deus pega cada um com uma história. Outros já nascem, os seus pais são crentes e já crescem na igreja e têm o privilégio de não ter experimentado o mundo lá fora, porque o mundo lá fora não tem nada de bom para você experimentar, não. Quem já experimentou sabe do que eu estou dizendo. A presença de Deus é muito melhor, a presença de Deus é incomparavelmente melhor. Não tem nada que experimentar lá fora, Deus já te tirou de lá. Agora é experimentar mais e mais do Espírito Santo. Mas Deus pega cada um e traz para o seu corpo chamado igreja, e forma uma família abençoada. Somos diferentes. No próprio ministério de Jesus, na equipe dos 12 apóstolos de Jesus, irmãos, ele pegou um publicano e um zelote para fazer parte da sua equipe de 12 apóstolos. Um zelote é um judeu tradicionalista, radical, que morre pela sua nação, e não aceitava de forma alguma o domínio romano em Israel naquela época. O publicano, por sua vez, era um judeu, cobrador de impostos dos judeus, seus irmãos, para o governo romano. Eram considerados tão traidores da pátria e tão pecadores como as prostitutas para os judeus tradicionalistas. E Jesus pega um zelote, pega um publicano e diz: vocês têm que andar junto e têm que fazer parte da minha equipe, e vocês vão aprender como servir ao Senhor. Pessoas diferentes, nós somos diferentes, mas nós precisamos aprender a respeitar as diferenças e nos amar acima de todas as diferenças. Olha para a pessoa que está perto de você, diga para ela: eu te amo apesar de todas as diferenças. Nós temos o amor de Cristo. Cada um é diferente, mas nós temos, irmãos, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só Deus. Nós somos diferentes, temperamentos diferentes, histórias diferentes, mas nós temos um só propósito, um só alvo, que é glorificar o nome de Jesus na terra, que é servir ao Senhor de todo o nosso coração, e ganhar multidões para Jesus, e cuidar bem delas, até que Jesus volte. Somos diferentes, mas estamos no mesmo propósito.
Então devemos aprender a viver com essa diversidade. Jesus conviveu com adversidades, Jesus conviveu com pessoas totalmente diferentes. Um dia eles estavam andando e discutindo, os discípulos de Jesus discutindo, quem de nós é o maior? Imagine Jesus numa Kombi, Jesus dirigindo a perua Kombi, e os 12 apóstolos na Kombi, e vai lá Jesus. Como é que vocês chamam a Kombi da igreja mesmo? Tem um apelido, Pentecostes. É isso? Por quê? Por que é Pentecoste? Tem que orar muito. Imagina Jesus lá na Kombi Pentecostes, e os 12 apóstolos lá, e lá atrás eles discutindo, quem de nós é o maior? Pedro talvez dizia, eu sou maior porque Jesus me deu as chaves do reino dos céus. E João podia dizer, não, eu sou maior porque eu me reclino no peito dele, e eu converso mais próximo dele do que todos vocês. Judas podia gritar e dizer, não, eu sou o maior, eu sou o tesoureiro do mestre, eu ando com o caixa. Então eles estavam discutindo quem é o maior. Aí imagina Jesus para a Kombi no acostamento, indo para Jerusalém, e manda todo mundo descer e diz, o que vocês estão discutindo? Quem é o maior? Jesus disse, o maior é o que serve, o menor será o maior no reino dos céus. Somos diferentes, mas servimos a Deus e temos um só propósito, irmãos. Em terceiro lugar, Jacó pegou esses galhos secos de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Diga comigo, descascando os galhos. Fale para quem está aí do teu lado, Deus quer descascar a nossa vida. Irmãos, é preciso deixar Deus descascar. É preciso deixar Deus tirar as cascas. Tem que deixar, dói. Tirar as cascas dói. Tirar as cascas pode machucar, pode estar doendo, mas é tratamento de Deus. É parte do processo de Deus para transformar a igreja conforme o exemplo de Jesus, para fazer de nós uma igreja que verdadeiramente influencia a cidade, as famílias e a sociedade. Tem que deixar Deus arrancar essas cascas. Mas o que acontece com algumas pessoas? Quando Deus começa a arrancar as cascas e começa a doer, elas saem da presença de Deus, elas se desviam, ou então mudam de igreja dizendo assim, eu estou sofrendo, então é porque essa igreja é fraca, eu vou para outra igreja. Não deixam Deus tirar as cascas. Mas observe um detalhe aqui, irmãos, descascou parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Diga comigo, parte branca interna dos galhos. Todo galho tem a parte branca interna, depois que tira as cascas. Todos nós temos internamente uma brancura da presença de Deus, que é maravilhosa. Todos nós temos uma parte interna, cheia do amor de Deus e da graça do Senhor. Muitas vezes é a casca que está impedindo este brilho da brancura do Espírito Santo aparecer na tua vida. E às vezes a casca é muito grossa e dá a impressão que tudo ali é duro, tudo ali é casca, mas se deixar remover as cascas, sabe o que vai aparecer? A parte branca interna, vai aparecer o brilho da glória de Deus em você, porque o Espírito Santo, ele não habita na casca, ele habita no nosso interior, e depois que arranca as cascas, o Espírito Santo começa a aparecer. Deixa Deus tratar com você, peça a Deus que arranque as suas cascas, e a parte branca vai se manifestar. Você vai ver como Deus vai fluir da sua vida de uma forma muito maior. Mas tem que deixar Deus tirar essas cascas.
tem que deixar Deus remover, arrancar, descascar em nós tudo que está encobrindo a glória de Deus. A parte branca interna. Eu tenho para mim, irmãos, que todo ser humano, internamente, tem uma parte branca, cheia do amor de Deus, cheia de doçura, cheia da alegria que Deus pode dar. Mas às vezes o pecado, a influência da família, o meio onde a pessoa foi criada, forma uma casca tão suja, tão grossa, tão cruel, ao redor da parte branca interna, que dá a impressão que aquele ser humano, que internamente tem amor, que internamente foi criado à imagem e semelhança de Deus, dá a impressão que ele é uma pessoa totalmente cruel. Mas é a casca. Dá a impressão que ele não ama, que ele é um animal, que ele é um assassino, que ele é uma pessoa perdida totalmente, mas é a casca. Arrependa-se, deixa Deus tirar essa casca que o mundo colocou ao redor da tua vida, porque tirando a casca, vai aparecer a brancura da parte interna, e a glória de Deus vai brilhar na sua vida. Isso é transformação, isso chama-se arrependimento, isso chama-se mudança, isso chama-se crescimento espiritual. E por último, irmãos, para encerrar, versículo 38 diz assim: depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes, listrados, salpicados e pintados. Depois de passar por esse processo, varas verdes, cada uma diferente da outra, e a transformação, tirando a casca, Jacó fincou bem estes galhos na terra, expondo-os diante do rebanho. Olha o que Deus quer fazer com a igreja. Ele nos chamou, Ele nos tratou, Ele tira a nossa casca, Ele quer nos fincar na terra. Deus nos plantou na igreja. Você não está aqui à toa, foi Deus quem fincou você, foi Deus quem plantou você, para que você esteja fixo no lugar onde Deus te plantou. E estes galhos eram fixos diante do rebanho, na frente do rebanho. Observe que o rebanho ia até os bebedouros, e lá estavam aqueles galhos que Jacó havia trabalhado com eles. Estavam diante dos olhos dos rebanhos. E ali o rebanho bebia água, ali as ovelhas se acasalavam, e ali as ovelhas davam cria, e nasciam filhotes listrados, salpicados e pintados. Observe o que é discipulado na prática. Há um modelo, há um padrão, e os filhotes vão sendo gerados no mesmo modelo, no mesmo padrão. Os filhotes, as ovelhas vão dando cria. Esse é o plano de Deus para a igreja. A igreja vai crescendo, vai se reproduzindo, vai alcançando cidades. Logo seremos mais da metade do Brasil salvos, transformados pelo Evangelho. Mas seremos salvos tendo um padrão, e o padrão é Jesus Cristo. É o rebanho de Jacó, não o rebanho de Labão. É um rebanho comprometido com o reino. É um rebanho que tem as marcas de Jesus, e que transforma multidões e transforma as cidades para o Senhor. Mas estamos em evidência. Eu me preocupo muito, irmãos, porque estar num altar pregando, cantando no grupo de louvor, tocando, é estar em frente do rebanho como um referencial, como um exemplo. Ser diácono na igreja, ser líder de célula, pastor, supervisor de células,
é ser fincado diante do rebanho, em frente do rebanho, para ser um padrão. Olha a responsabilidade de cada líder de célula. Ele é um padrão para a sua célula, para as pessoas que estão lá olharem para ele e dizer: Deus está nessa pessoa. Esse irmão, essa irmã é crente de verdade, ele é de Jesus mesmo, e eu quero imitar as atitudes dele, porque ele tem imitado o Senhor Jesus. Responsabilidade de ser um padrão, de ser um modelo para o rebanho. Que tipo de discípulos nós vamos gerar se continuarmos do mesmo jeito? Pare para pensar, se tiver 20 pessoas na igreja, igualzinho você, o que isso vai impactar a igreja ou a sociedade? Se tiver mais 100 cristãos, iguaizinhos a você, daqui a um ano, o que isso vai mudar no teu bairro, o que isso vai mudar na igreja, o que isso vai impactar a cidade? Temos que ser um modelo. E nós temos o modelo é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia diz que todo aquele que está nele também deve andar como Ele andou. Nós somos cristãos para imitar Jesus em todas as áreas da nossa vida. Você quer ser esta igreja, o rebanho de Jacó e não de Labão, que vai crescer muito sim, mas que vai transformar a vida da cidade? Você quer ser essa igreja? Fica de pé diante do Senhor. Que tentava evangelizar um homem perdido, dizendo para ele: você precisa se arrepender e se converter, confesse os seus pecados a Deus e Ele vai te perdoar e você será salvo. Mas aquele homem dizia ao pastor: eu não tenho pecados, eu sou honesto, eu não engano ninguém, eu não maltrato minha família, eu sou fiel, eu não tenho pecados. E o pastor tentava insistir e dizer para ele: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele dizia: eu não tenho pecados. Quanta gente acha que não tem necessidade de Jesus? Mas naquela hora o Espírito Santo disse ao pastor: pergunte para ele sobre os biscoitos. O quê? Novamente o Espírito Santo disse para ele: pergunte sobre os biscoitos. Então o pastor disse para aquele homem: olha, Deus está me mandando te perguntar sobre os biscoitos. Aquele homem parou, por alguns segundos ele refletiu, e depois começaram a descer lágrimas dos seus olhos. Que ele se lembrou de que quando era criança, e sua família muito pobre, não tinha quase nada para comer, a mãe guardava os biscoitos numa vasilha e trancava num armário e escondia a chave. E ele descobriu o esconderijo, e ele ia lá, abria o armário e comia quase todos os biscoitos. Quando a mãe chegava para dar a comida contadinha para os outros irmãos, para todo mundo, não tinha quase nada. E a mãe insistia e perguntava para todos os filhos: foi você? Não. Eu juro que não. Foi você? Não. Quando chegava a vez dele: foi você, filho? Não, mãe, não foi eu juro. Olha, foi o meu irmão tal. Além dele negar, ele acusava o seu irmão. Isso ele fez por muitas vezes. E depois de um tempo sua mãe morreu, e ele não confessou a ela o seu pecado. E sentiu um remorso muito grande, porque agora não tinha mais oportunidade de confessar. E seguiu sua vida. Naquele dia que o pastor tentava levá-lo a Cristo, ele dizia que não tinha pecados. Aquilo veio ao coração dele, e o Espírito Santo convenceu de como ele era pecador igual a qualquer outro ser humano. Ele se arrependeu,
confessou ali diante do pastor aquela história do biscoito, se arrependeu e entregou a vida para Jesus. Irmãos, nós precisamos nos abrir para o Senhor. Talvez tem coisas na sua vida que precisam ser colocadas para fora, precisam ser confessadas, precisa ser arrependido, precisa ser tratado por Deus. Então deixa Deus tratar. Feche os teus olhos. Quero convidar você a pedir para o Senhor santificar a tua vida, para o Senhor tratar com você. Deus tem um propósito. Vai deixando o Espírito Santo fazer de nós não somente uma igreja cheia, uma igreja numericamente grande, mas sim uma igreja que muda a vida das pessoas, muda a sociedade, muda as escolas, transforma famílias. Vai abrindo o seu coração. Aleluia. Espírito Santo. Deus
fluir, para que possamos crescer em números, mas que possamos crescer, Pai, em influenciar famílias para o Senhor, mudar a vida das pessoas, Pai, transformar bairros inteiros, transformar famílias inteiras, transformar cidades para o Senhor Jesus. Oh, Espírito, eu quero ver a igreja pedindo ao Espírito Santo: flui, Espírito, na minha vida. Eu quero ouvir a tua oração. Você que tem sede de Deus, igreja, você que tem sede e fome da presença do Senhor, deixa Ele agir e comece a clamar. Receba esse fluir do Espírito. Espírito, o Senhor está fluindo. A obra é tua, Pai. O rebanho é teu, Senhor. Que nós tenhamos as marcas de Jesus. Nós somos as varas. Ligados ao Senhor, que é a videira verdadeira, Jesus. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo fluindo, dando liberdade para Ele. Igreja, receba a unção, receba esta glória de Deus. Que tipo de cristão você pode reproduzir? Que tipo de cristão nós temos sido e temos reproduzido na igreja? Aleluia! Deus está transformando você. Deus está transformando o rebanho para que tenha um padrão estabelecido por Ele. O amor, o poder do Espírito, a fé, a santidade. Flui, Espírito na tua igreja. Derrama, Senhor, tua glória. Sinta o agir do Espírito Santo. Ele está levantando uma igreja que pode mudar a cidade. Aleluia! Todos têm liberdade ao Espírito Santo. Ele está fluindo. Arrependa-se. Seja como uma vara verde, não seca nas mãos de Deus. Se entregue. Olhe para Ele, pode tirar as cascas. Mesmo que doa, eu vou aceitar o teu tratamento e a tua disciplina, Senhor. Aleluia. Senhor, te damos graças, porque o Senhor
videira, nós somos as varas. Toda vara que está ligada ao Senhor dá muito fruto. Quando estamos e permanecemos em Ti, Jesus, tudo que pedirmos será feito. Obrigado, Senhor. Somos a Tua igreja, que o mundo tem olhado, tem esperado frutos. Somos a Tua igreja, dispostos a mudar esta geração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Vem abraçando quem está perto de você. Diga para ele: Deus te escolheu. Você é escolhido de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar no seu lugar. Diga aí do teu lado para quem está perto de você: nós somos o rebanho de Jacó e não de Labão. Somos a igreja que muda a cidade para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.